Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, 28 de fevereiro. Fevereiro acabando, semana que vem já tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy. A gente aguardava muito para as principais categorias do mundo voltarem. Claro que há uma expectativa inegavelmente mundial maior sobre a Fórmula 1, mas também tem Fórmula Indy, que será assunto, inclusive, aqui no nosso programa no segundo bloco. A gente vai falar bastante também sobre a Fórmula Indy, porém, claro que agora nesse primeiro bloco vamos falar de Fórmula 1. Antes de eu trazer a equipe do programa, vou começar já dando um abraço para os nossos parceiros aqui. Tudo bem, Bernardo Berch? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao Flávio Bandeira. Já vou apresentá-lo na conversa, que vai nos ajudar nas análises. Vamos lá, vamos começar a temporada, vamos sair do box, evitando problemas eletrônicos, né? E chegar numa bandeirada boa nesse programa com bastante informação de Fórmula 1. Tudo bem, Flávio? O Bernardo já te apresentou, é sempre uma satisfação tê-lo aqui no 300. Boa tarde, Guti. Boa tarde, Bernardo. Dá para dizer que é o último final de semana sem corrida, abre-se parênteses, para a Fórmula 1, né? No final de semana a gente tem, né, o início da Fórmula Indy, enfim, mas como, né, bem como os amigos apontaram, vamos falar bastante de Fórmula 1, uma temporada que vai ser longa, mas que, né, acabaram os testes, próximo final de semana é Melbourne e assim vamos até dezembro. Pois é, antes disso, na nossa mesa de áudio a gente tem o Jefferson Gomes, na Central Técnica e Gravações o Guilherme Silva, a coordenação de central do Guilherme Silva. A gente tem a nossa coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral do Claudinei Girotti. Estamos no nosso Twitter e também no Instagram, no @guaibasport, o meu @gutsanches, o do Bernardo, @300 por hora F1. Eu nunca falei aqui, qual o seu Twitter, senhor Flávio Bandeira, ou o Instagram, que eu sei que o senhor deu uma arrefecida no Twitter, o que faz muito bem, diga-se de passagem. Não, meu Instagram, pra quem quiser me achar lá, é Bandeira_Flávio. Boa. É bem melhor do que os meus conteúdos, eu posso garantir, que o Flávio, pelo menos, ele joga futebol, né, cara? Ele não fica falando de futebol, ele joga futebol. Bom, senhores, a gente tem o GP de Melbourne na semana que vem. Há uma expectativa muito grande, mais do que em outras temporadas. Sempre há uma expectativa muito grande, só que dessa vez com um regulamento drástico, considerado até por alguns a maior mudança de regulamento, né, na história da Fórmula 1, de um ano para o outro. Mas, de qualquer maneira, sempre há uma expectativa. Agora ainda mais. Diria e aí vocês, obviamente, vão falar o que pensam, mas numa expectativa mais nebulosa, em que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Quando abre, por exemplo, a temporada do ano passado, a gente fica naquela, a Red Bull não vem tão bem, a McLaren deve repetir o que fez em 2024, então há uma expectativa, será que finalmente os garotos serão campeões? No fim o Norris foi. Agora é um pouco diferente, né? Agora é uma expectativa de saber quem vai sair na frente nessa história toda. E há uma questão aí de estar tudo nos conformes entre Mercedes e fornecedor de combustível, né, Bernardo? Vão correr. A única dúvida é se esse motor modificado em relação aos testes, quer dizer, o combustível, né, tiver alguma alteração para desempenho ou confiabilidade, agora que a Mercedes vai para a pista para valer na Austrália. Mas fora isso, bora, bola para frente, começa tudo, apita o árbitro e não tem mal o que reclamar do ponto de vista combustível. Lembrando que ele é um combustível sintético, né, Bernardo? São combustíveis ecológicos, por assim dizer, que são desenvolvidos de maneira menos poluente, que não dá para dizer que é não poluente, mas dessa nova plataforma da Fórmula 1 está indo menos elétrico e mais para o combustível ecológico. Pois é, passando a informação, né? Agora voltar ao que a gente estava falando até... A parte divertida. Isso, que é falando no nosso grupo de WhatsApp. A gente poderia gravar uma hora um
uma conversa dessa de WhatsApp, né, para não ter tantos problemas assim, mas enfim, o ouvinte não tem nada a ver com isso. Eu fico pensando assim, né, a gente tem essas expectativas, como eu estava falando antes, de mudou muito o regulamento, não mudou, regulamento agora, a gente não sabe ao certo quem vai se dar bem, quem vai se dar mal, né, é uma mudança muito drástica. Vocês seguem, aí vou começar pelo Flávio, com a ideia de o que foi visto nos treinos vai ser meio que reproduzido na Austrália, não vai ser porque na Austrália é diferente, ou não vai ser porque treino é uma coisa e a corrida é outra, Flávio? Então, eu não acredito que, né, vá mudar muito o cenário do Bahrein para Melbourne, tá? A menos que alguma equipe traga alguma surpresa que não mostrou em 6 dias de teste no Bahrein. Ou estava escondendo muito bem o jogo, assim. Claro que nisso a gente coloca sempre em suspensão a McLaren, uma Red Bull, porque a gente sempre fica com aquela coisa, poxa, será que está usando toda a potência de motor, por exemplo, no caso da Red Bull? Será que a McLaren estava escondendo algum segredinho no carro, alguma coisa nesse sentido? Mas eu não acredito assim que o cenário vai mudar muito. Assim. Vão ser as 4 principais protagonistas, digamos assim, Ferrari e Mercedes à frente, foram as que mostraram bastante serviço durante os testes pré-temporada. De repente, McLaren e Red Bull correndo por fora, podendo ser a surpresa, entre aspas, apesar de não serem surpresas, enfim. E aí, depois, a partir disso, é uma salada, né? Ali é aquilo, pode ser uma Williams aparecendo, que eu acho muito difícil, a própria Aston Martin também muito difícil, enfim. Passou das 4 principais, ali, o que vem atrás, a gente não tem muito como prever, assim. Eu não acredito que vai ter muita mudança para nada. Pois é, na semana passada, Bernardo, tu chegava a falar de uma expectativa tua de uma certa vantagem da Mercedes, com a Ferrari um pouco atrás, mas a Ferrari mais próxima da Mercedes do que as demais. Tu mantém isso? Tem mais expectativa sobre a Mercedes para a semana que vem? Eu já referi, tanto no programa aqui, como nas análises que eu tenho feito pelas minhas redes sociais, a Mercedes ela tem um pico mais alto de performance. Quando ela foi com performance máxima, ela tinha alguma vantagem. Mas a Ferrari parece ser mais adaptável, mais eclética, por assim dizer, para as diversas situações que esse regulamento oferece. E talvez nesse ponto, na hora da corrida, em ritmo de corrida, ela esteja muito próxima ou até na frente da Mercedes. Então isso pode gerar uma batalha bem interessante nesse começo de temporada. E a gente tem aquela coisa que a gente já conversou, a Mercedes buscando potência máxima com um turbo grande em alta rotação, a Ferrari usando um turbo menor que enche mais rápido, que faz uma largada melhor, que dá mais economia de combustível, que deixa o carro mais fácil de pilotar. Então, né, dá para ver que já são escolhas bem diferentes, e isso é muito legal, porque às vezes, ainda mais se o resultado for bom nas duas escolhas, porque a dinâmica de corrida vai ser interessante. Ô Bernardo... E aí a gente tem esse desnível leve, a McLaren, que a gente não sabe se com o motor Mercedes de última geração, que ela ainda não usou, vai poder usar na Austrália, ganha uma vantagem para entrar nessa briga, além de que ela tem que curar os problemas de saída de frente em frenagem, que ela teve muito em Bahrein, e a Red Bull, quanto ela escondeu o jogo, que todo mundo fala que a Red Bull é muito bom no uso da energia elétrica, a gente vê nos onboards que a Red Bull não diminui a velocidade no fim da reta como as outras, porque ela ainda tem bateria para gastar, e resta saber se ela está escondendo um pouquinho de jogo ou não, porque o Verstappen, se tiver o mínimo de ferramentas para disputar, ele vai disputar lá na frente. Pois é, a gente tem essa questão de não saber muito ao certo né, os caminhos que as equipes estão seguindo, mas eu queria voltar nessa questão do turbo, assim. Para carro de passeio, por uma questão de economia, o turbo pequeno funciona bem em relação aos demais. Porém, tu tá me dizendo aqui, né, que a Mercedes vai por um outro caminho.
para carro de alta performance, no caso da Fórmula 1, não é tão óbvio assim? Esse projeto da Mercedes pode ser melhor que o da Ferrari? Ou por uma obviedade tecnológica deveria todo mundo ir no caminho da Ferrari? Na verdade, o óbvio para a Fórmula 1 seria o turbo grande, porque tendo um turbo grande, tu vai ter um potencial maior de tirar a cavalaria do motor. Mas a Ferrari pensou um pouco fora da casinha e tem um detalhe, esse ano não tem mais o MGU-K, que era aquele sistema que recuperava energia térmica dos gases do motor, e ele era muito acoplado ao turbo. O que acontecia? O MGU-K, além de ele aproveitar esses gases do turbo, e era bom ter um turbo grande, ele podia ser usado no reverso. Quando tu precisava, tu fazia ele girar o turbo, e aí diminuía o lag do motor, né? O que é o lag? Tu aperta o acelerador, o tempo que demora para o motor encher quando tu aperta o acelerador. Com o turbo maior, a tendência é esse espaço ser maior, demorar mais tempo para encher o motor. Com o turbo menor, menos tempo. Como tu usava o MGU para encher o turbo, tu não tinha esse lag. Agora tu não tem mais esse recurso. E aí a Ferrari pensou, bom, nós não precisamos mais recuperar gás para o MGU. A gente não vai ter o MGU para girar o turbo. Então vamos diminuir esse turbo, porque a gente não precisa mais tanto. E a gente vai ter uma vantagem, porque a gente vai estar com o motor mais cheio antes dos outros. Então, basicamente, essa é a solução da Ferrari. Vai ser curioso ver esses dois tipos de caminhos assim diferentes dentro do motor. Ainda sobre a Ferrari, não sei se vocês convergem da mesma impressão que eu tive, pelo menos, e ela é muito distante, óbvio, só ouvindo entrevistas, declarações, mas vocês acham que tem razão de ser um certo otimismo do Hamilton ou é só palavras, digamos, vazias, assim, da boca para fora? Eu acho que, diferente dos anos anteriores, agora, né, no final ali da Mercedes, o primeiro ano de Ferrari, que teve bastante expectativa, eu acho que para esse ano dá para ver que o Hamilton voltou bem mais animado. E eu acho que entende-se porque esse carro tem um pouco mais do dedo dele, assim. Tem um pouco mais do tudo que ele, né, carrega de bagagem de 7 títulos mundiais, né? Então, para quem o acompanha, principalmente em rede social, enfim, e tem acompanhado as últimas declarações dele, enfim, ele mesmo já está se colocando para cima, assim. Não é o Hamilton dos últimos anos, cabisbaixo, desanimado, enfim, né, tudo aquilo que a gente viu, assim. Claro, abre-se, né, um parênteses importante. É início de temporada, a gente ainda não sabe o que esperar, né, em Melbourne, e principalmente dessas primeiras corridas antes de chegar na parte europeia. Mas ainda assim, dá para ver que o cara tá afim esse ano e ele participou do nascimento desse carro. Então, né, se porventura não der certo, por óbvio, a frustração vai ser muito maior, porque, né, de novo, tem o dedo dele nesse carro, mas se acontecer o inverso, dele vencer corridas, disputar o campeonato, enfim, mais do que nunca vai se comprovar a genialidade dele, né? Não que isso seja necessário. Hamilton não precisa provar absolutamente nada para ninguém, mas ele se inicia essa temporada com aquele pensamento assim de que acho que esse ano eu vou conseguir me provar. Tomara que a gente tenha pelo menos competitividade, que eu acho que é isso que todo mundo espera, né? A gente tá esperando um pouco da Mercedes, tá esperando um pouco... Esperávamos muito mais da Aston Martin, falamos na semana passada, o Bernardo explicou inclusive as questões técnicas. Se quiser uma notícia da Aston Martin, né? Também temos uma notícia da Aston Martin. Não, daqui a pouco a gente vai falar isso, porque eu tenho um meme também para falar sobre a Aston Martin, mais especificamente de um piloto, né? Muito querido e odiado aqui nesse programa. Mas a questão é que a gente tinha, assim, uma expectativa com a Aston Martin e as 4 grandes. Elas chegam diferentes, estava até ouvindo o Stella da McLaren. Eles sempre se fazem, né? Sempre se fazem de salame, né? Ah, não, estamos mal, não estamos tão bem esse ano. Ele não acredita que vai começar bem a temporada. Mas mais do que isso, o que eu não quero que ocorra
é falta de competitividade. Daqui a pouco a gente vê uma Ferrari sozinha disparar, uma Mercedes sozinha disparar. Se tiver um primeiro bloco, uma primeira dupla, a gente vai, né, até comemorar um pouco melhor isso. O que eu não quero é ver uma equipe disparada. Se for bloco do meio, legal. Bloco da frente, legal. Bloco do fim, legal. Né, que pelo menos a gente tenha dentro desses pequenos blocos competitividade. Sobre a Aston Martin, antes que o Bernardo entre com informações sobre ela, eu vi um meme muito engraçado. Deus me livre de começar com a informação, né, Gutierrez? Não, primeiro tem que ser a sacanagem, depois é a informação. Sobre isso, eu tava vendo uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1, né? Aí tem Senna e Prost, claro, né? Apareceu ali Verstappen e Hamilton. E a outra grande rivalidade, Alonso e Honda. Essa é a piada sem graça, digamos assim, dessa semana. Honda concentrada em destruir os sonhos do Fernando Alonso. Pois de novo se encontraram, né? Eu acho que, só interrompendo os amigos, que pelo menos, na minha opinião, e é uma opinião, óbvio, né, pessoal, eu acho que a Honda merece uma condecoração, um prêmio de bons serviços prestados, né? A história do automobilismo recente, né? Então, né? E que pese não, mas principalmente no período ali de McLaren, enfim, agora na Aston Martin, eu acho que a Honda está merecendo esse prêmio. Que azedume, Flávio Bandeira. O que a gente pode esperar da Aston Martin, Bernardo? É que, na verdade, esse casamento Alonso-Honda tem tudo para dar muito certo, né? Os dois têm os elementos para serem o melhor possível na Fórmula 1, mas quando se juntam, separados foram bem, mas quando se juntam tem dado problema, né? Muito mais por culpa da Honda do que do Alonso. O Alonso é o cara que quebra os pratos, reclama, dá chilique, mas não é ele que está fazendo o projeto fracassar, essencialmente, nas duas vezes. E, por enquanto, ele está muito comportado. Pega as entrevistas do Alonso, ele está otimista, ele está dizendo que todos os problemas são resolvíveis, até porque agora ele é sócio da equipe, então é do interesse dele, né, não falar tão mal. Por enquanto, ele está sendo exemplar. A Honda divulgou uma nota nessa sexta-feira de que eles descobriram por que as baterias derreteram na simulação de corrida do Alonso e dissolveram as entranhas do Aston Martin, quebrando o câmbio, etc. e tal. Tem uma vibração no motor Honda que eles ainda não vão conseguir curar, talvez eles precisem fazer uma atualização no motor, mas eles já descobriram como usar o motor sem quebrar. Essa é a informação que eles deram. Só precisa ser rápido então, agora, né? Mais ou menos a gente sabe que a Aston Martin vai estar limitada nas primeiras corridas, porque vai ter uma limitação para curar esse problema, mas talvez pelo menos ela possa correr e pensar em fazer uma corrida normal, e não ficar dando 4, 5 voltas e parando no box para não explodir o motor, que nem ela fez no Bahrein na pré-temporada. Pois é, a gente tem que ficar nessa expectativa, assim. Eu, sinceramente, a gente brinca e tal, Honda e tudo mais, mas a minha expectativa é de que as coisas, né, estejam ok para a maioria das equipes. Eu não sei o que vai ser, por exemplo, da McLaren, que já está se fazendo de salame para esse início de temporada. Eu não sei o que vai ser. Mas, Gutierrez, diga. Nesse negócio, tu vai ouvir os chefes de equipe das 4 primeiras equipes, o Stella. Não, estão todos morrendo. Estão todos morrendo. Toto Wolff. Não, tu ouvi todo mundo, quem vai ganhar a primeira corrida é o Esteban Ocon com a Haas. É verdade. Só vai sobrar pra ele. Porque tá todo mundo mal. Todo mundo tem muito problema. O Esteban Ocon vai fazer que nem na Hungria naquela vez. Vai ganhar. Melbourne é dele, já entrega o troféu. Aliás, diga, Flávio. Não, mas ainda assim, né, mesmo com o Bernardo ainda tentando trazer uma dose de otimismo com a questão da Aston Martin, enfim, eu, pelo menos, vejo a situação já meio que feliz 2027, assim. Acho que não vai ser tão simples assim, né, fazer toda essa recuperação nessa questão de motor. A temporada vai estar andando e aí o que se esperava de expectativa para 26, acho que vai acabar mesmo ficando para 27, né? Espero estar errado em nome da competitividade, não em nome do Alonso, mas eu acho que vai ser bem difícil esse ano para ele. Já que a gente está num pré-início de temporada,
Tá rolando um trash talkzinho, assim, né? O Verstappen, ele não tem muita papas na língua pra dar umas alfinetadas, né? Primeiro ele esculachou a categoria, disse que tá virando uma Fórmula E. E agora que o pessoal tá chorando sobre esses procedimentos de largada, que a Ferrari tem um pulo do gato aí nessa história, enfim, o Bernardo pode explicar melhor do ponto de vista técnico, mas houve um choro por parte do Russell e do Antonelli, e até por questão de segurança. Claro, é só falação, mas de cogitar largar dos boxes e tal. E o Verstappen diz, se quiser largar dos boxes, que largue, que parem de reclamar, a gente vai correr. É engraçado isso, né? Porque o cara chineleia tudo que foi feito. Aí quem reclama junto dele, ele vai lá e diz, não tem que reclamar, tem mais é que correr, tem mais é que largar da maneira que tá largando. Acho que até é bom, Bernardo, tu explicar um pouquinho, né, desse resgate mais técnico do que tá acontecendo, o que mudou pra largada ter sido assunto mais do que normalmente é. Tem a ver com essa questão do turbo que a gente falou, porque antes eles faziam o quê? Fazia a volta de apresentação, carregava bem a bateria, como a bateria estava toda carregada, eles giravam o turbo com o MGU, então o turbo já estava rodando quando o carro parava no grid. Agora eles não têm isso, então quando para o carro no grid para largar, eles têm que começar a girar o motor com o carro parado, fazer aquela aceleração. O problema é que, de acordo com o que todo mundo apurou, a Mercedes demora 10 segundos para encher o turbo. E o procedimento de largada prevê 5 segundos para as sinaleiras se apagarem. Então, a Mercedes está com o turbo mais vazio quando a largada é dada. E por isso que ela arranca mais devagar. A Ferrari, pelo outro lado do espectro, é quem consegue encher o turbo em menos de 5 segundos. Então ela está com o carro a pleno na hora de acelerar. E por isso que o Hamilton fez uma simulação de largada que ele posicionou o carro na 11ª posição e na primeira curva ele estava na liderança, né, dos outros carros. Então foi um pulo muito mais rápido que o resto da galera. Feito isso, a FIA mudou a regra da largada e aumentou o tempo para a sinaleira apagar. Ainda assim, a Ferrari tinha uma vantagem, mas a vantagem já é bem menor do que era antes. Flávio, tu tem uma expectativa sobre termos alguns problemas, uma espécie de bater muitos carros na largada na Austrália, ou as coisas vão se ajeitar? Claro que, se tratando da Austrália, vai caber uma atençãozinha especial, né? Tanto de equipes, pilotos, a FIA, enfim, toda aquela coisa. Mas eu acho que ao longo do ano vai se ajustar, gente. Assim como, né, em outros regulamentos, em outros momentos, em outras fases da Fórmula 1, também teve alterações nesse sentido. E a gente sabe que, né, é tudo questão de adaptação, assim. Pelo que se viu de novo no Bahrein, a Ferrari sai sim com uma vantagem bem considerável se tratando de largadas, mas depois acredito que tanto Mercedes, tanto a McLaren, Red Bull, enfim, outras equipes também vão se adaptar e poder, né, inclusive bater de frente com a Ferrari, que ao que parece mesmo de fato essa talvez seja uma das grandes vantagens para essa temporada, especial para esse início de temporada, e aí ao longo do ano a gente vai ver como é que vai ficar. Eu até tô tentando puxar pela memória, vocês são melhores, vocês correm muito mais em circuitos virtuais. O final da reta da Austrália tem uma espécie de chicane, né? Tu sai pra direita e vai pra esquerda logo, né? É um S. É um S, né? Isso. Alguma confusão. Se a confusão não acontece no S, acontece na curva que vem na reta seguinte. Depois dessa reta, né? Então teremos emoção, isso. Com certeza. Com certeza. Vocês acham que Até... Fala, Flávio. Até após esse S, que é a primeira curva de Melbourne, um pouco depois, acho que essa terceira curva que o Bernardo está falando, que também acontece confusão, ali já teve uma batida homérica do Alonso com o Esteban Gutierrez um ano, né? Enfim, o Gutierrez. Alonso protagonizou um gol espetacular. Esteban Gutierrez. Enfim, né? E aí o Alonso acabou protagonizando um voo espetacular, né? Mas também teve caso também de fiscal que também em outro acidente também nesse ponto morreu também um ano anterior, enfim. Jacques Villeneuve bateu ali em 2001.
E aí, então, a gente pode esperar, assim, alguma coisinha por ali. Vocês acham que vai ter alguma um cuidado, uma estranheza, não sei usar a expressão correta, uma necessidade de adaptação pelo tamanho dos carros, com eles todos na pista, disputando curva, batendo roda ou não? Vai ser algo que a extensão do corpo dos caras que fazem isso há tanto tempo vai ao natural? O carro é menor, a dimensão do carro ajuda na disputa quando conseguir colocar lado a lado. Os pilotos estão botando muito em dúvida se será possível botar o carro lado a lado sem a asa móvel, que a asa continua móvel, agora até a asa da frente é móvel, mas agora todo mundo pode acionar, não é só quem vai ultrapassar. A solução é o tal modo ultrapassagem, que dá mais potência elétrica para o motor. O problema é que os motores estão com falta de bateria para usar essa potência a mais elétrica. A solução poderá ser baixar o teto da potência elétrica normal para a corrida e aí deixar um espaço para usar o modo ultrapassagem. No caso, atualmente é 350 kW, eles baixariam para 280 kW e aí deixariam esse espaço a mais para usar o modo ultrapassagem. Então, não foi confirmado ainda, mas a FIA deixou em aberto isso acontecer já em Melbourne. Então, vamos ver se será utilizado. E aí, a gente vai ter brigas, acho, bastante na corrida, com todas essas possibilidades aí de aerodinâmica móvel, mais erros, quem conserva melhor energia. Vai ter um patamar estratégico a cada volta muito maior do que tinha anteriormente, por causa da recuperação de energia limitada dos novos motores. A gente palpita na semana que vem, o programa já está chegando no final, mas eu quero saber... Tá? Só lembrar, Gutierrez, que a gente não lembrou, é só uma situação, a MotoGP abre a temporada nesse final de semana com um brasileiro na pista pela primeira vez, o Diogo Moreira. Verdade, então, boa. Semana que vem a gente também resgata isso. E outra coisa, né, o Brasil, a gente vai daqui a pouco falar de Indy no segundo bloco, mas o Brasil, ele tá recebendo todas as principais categorias, né, no calendário. Sim, vai ter MotoGP em Goiânia. O mundo girou e a gente tem MotoGP, tem o WEC, tem Fórmula 1. Olha, só falta a Fórmula Indy, de repente, né? Mas Sim. os principais mundiais nós temos. Até porque, né, nada é nada, a NASCAR nós já temos, né? Exato, exato. Antes de a gente ir pro intervalo, e aí o assunto muda, só para encerrar com vocês de Fórmula 1, quem que vocês apostam como uma boa surpresa para a semana que vem? É claro que não seria surpresa se a gente prever, mas que vocês têm um cutuco que pode ser uma surpresa. Tirando as 4 principais? Fica à vontade. Piloto, carro, enfim. Não, assim, agora eu vou deixar de fora as 4 principais, mas eu acho que a Haas pode surpreender, tá? Teve um desempenho, ao meu ver, de razoável para bom no Bahrein. Então pode ser um carro que daqui a pouquinho, né? Não tô falando em pódio, não tô falando em vitória, no sentido de ter sim, de aparecer bem. Que pode... Exatamente. E tu, Bernardo? Eu, para não me acusarem mais de ser antipatriota, eu acho que a Audi pode colocar alguém no Q3. Pode ser o Gabriel Bortoleto. Tomara. Também tô com uma expectativa legal com a Audi. E espero que seja com o Bortoleto. Bom, a gente vai pro nosso primeiro pit stop. Na volta tem Fórmula Indy aqui no Guaíba 300 por hora. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. A gente falou bastante de Fórmula 1, da temporada que começa na semana que vem, na Austrália. Finalmente, março sempre há de chegar e ele chega. Mas tem um papo muito legal que tu preparou pra gente também, né, Bernardo? Pois é, Gutierrez, temos Fórmula Indy abrindo sua temporada nesse final de semana. E é preciso dizer, uma temporada com muito mais coisas interessantes e expectativas sendo geradas. Muito piloto de alto rendimento mudando de equipe. Tem Brasil na temporada completa. Então nós vamos conversar com quem entende bastante do assunto. O narrador da Fórmula Indy, Jefferson Kern. E exatamente a gente começa o papo falando sobre o Brasil de volta à Fórmula Indy com o Caio Collet. Mas vamos começar falando do Brasil que volta na temporada completa da Indy com o nosso Caio Collet.
E foi uma pré-temporada que dá para dizer que foi promissora, né, Jefferson? Exatamente, Bernardo. Sempre muito bom falar contigo, falar com o pessoal do Correio do Povo, da Guaíba. Se tornou um clássico de início de temporada e que legal que a gente tem um representante de novo, como não tivemos no ano passado, do Brasil em todas as corridas. O último foi o Pietro Fittipaldi, de 2024. Ano passado a torcida do Brasil ficou toda com o Hélio Castro Neves, mas que corre exclusivamente as 500 milhas em Indianápolis. Em 2026 temos o Elinho de novo em Indianápolis, tentando o penta histórico. Temos em todas as provas, na briga pelo título de melhor novato do ano, o Caio Collet. Muito legal porque quem está pelo lado de dentro sempre viu no Caio um grande talento, um grande potencial nos lugares em que ele passou nas categorias de base. Ele acumula 2 anos de experiência nos Estados Unidos, na Indy Next, a antiga Indy Lights, que, para quem não conhece, é como se fosse uma Fórmula 2 da Fórmula Indy. E acho que está chegando muito bem da história da Fórmula Indy e que, muito importante, tem uma coisa que não tinha na época que faz muita diferença, né? Que é um suporte técnico. As equipes têm cada vez mais equipes grandes, alianças técnicas com equipes com menor estrutura. E a equipe que é a parceira técnica da Ford é simplesmente a Penske, né? A mais tradicional, a maior, mais estruturada, vencedora da Fórmula Indy e de uma grande porção do automobilismo. E então, em Sebring, que foi onde nós tivemos aí treinos de pré-temporada, um circuito misto, mas de tão ondulado as equipes usam para fazer teste para pistas de rua. O Caio foi o mais rápido entre os novatos. E em Phoenix ficou muito perto dessa condição. O mais rápido, veja só, foi o Mick Schumacher. Os candidatos a novato do ano vão ser o Caio, o Mick e o Dennis Hauger, que foi o grande rival do Caio na temporada passada da Indy Next, quando o Hauger foi o campeão. Então eu acho que vai ser talvez a melhor briga pelo título de novato do ano dessa década. Com 2 pilotos jovens e promissores, com um piloto tentando um novo prumo para a carreira e com um sobrenome pesado que a gente nunca imaginou num ambiente de Fórmula Indy, que ele vai correr inclusive nos circuitos ovais, inclusive as 500 milhas de Indianápolis, que era uma prova que a participação nunca agradou ao seu lendário pai, mas vai ser muito legal. Eu acho que o Caio entra muito bem, com a cabeça boa, me parece que relaxado, à vontade, confiante no talento dele, que a gente sabe que existe. Então, especialmente para a gente do Brasil, vai ser uma atração à parte aí nessa temporada. Tem essa peculiaridade da briga da Indy Next, que os dois sobem, um com o apoio técnico da Penske e o outro com o apoio técnico da Andretti, os dois com apoio técnico de equipes grandes, né? Isso é interessante também. Quem é que vai se dar melhor? Quem é que tem mais potencial? Como é que vai ser essa briga direta entre os novatos de origem das categorias norte-americanas, né? Porque o Mickey é todo um outro caminho. Exato, e isso é curioso, né? Porque nos Estados Unidos é assim, se o piloto chega numa categoria e ele nunca disputou aquela categoria, não importa o passado dele. O exemplo mais clássico é em 1992, o Nigel Mansell foi campeão mundial de Fórmula 1, se mudou para a Indy em 93, e no campeonato, nas 500 milhas, ele estava lá com aquele adesivo refletivo de que era um novato, que era um rookie, ou seja, naquele meio, naquele âmbito ali, ele era um novato, que é uma coisa que remete muito à cultura do circuito oval, porque invariavelmente os pilotos tomam certas atitudes em ovais quando não tem muita experiência, então é para que os outros fiquem bem atentos. Você vai com cuidado aí para tentar passar o cara, que ele pode fazer um movimento não tão recomendável, porque ele não tem a experiência, não tem a cultura, os atalhos, as banhas dos ovais, que é uma coisa que o Caio pode aprender um pouco nesses 2 anos de Indy Next, né? Então vai ser legal. Ele, dos 3 novatos, é certamente o que tem mais experiência em circuito oval. Isso pode ser um diferencial, ainda mais que o primeiro oval da temporada é já a segunda prova, que é já no outro fim de semana em Phoenix. Pois é. Ainda sobre o Mick Schumacher, porque na verdade tem um monte, eu estava vendo fazer a pauta e nossa pauta está bem mais interessante que a do ano passado, tem bastante coisa para falar, muitas novidades bacanas, tem até um pessoal voltando, né, a volta dos que não foram, mas para a gente vencer a pautinha aqui, falar do Mick, o que dá para esperar realmente? Porque ele está numa equipe que tem altos e baixos bem peculiares recentemente, né? A Real não é uma equipe que esteja estável, por assim dizer, nos últimos anos, e teve algumas experiências nem tão boas com alguns pilotos, inclusive o Pietro. Exato, ele vem para a vaga exatamente que foi do Pietro em 2024, né? Não que necessariamente seja o mesmo grupo de engenheiros, de mecânicos e etc., mas era esse carro aí
junto do carro do Graham Rahal, o herdeiro da equipe, e do carro que... O outro carro da equipe é do Lewis Foster, que era do Christian Lunger, que hoje está na McLaren, né? A Rahal vem tentando se estruturar há algum tempo, um calcanhar de Aquiles muito notório deles tem sido o carro para circuitos ovais, que é justamente onde o Mick não tem experiência, que o pai e o tio dele sempre acharam extremamente perigoso, ele resolveu arriscar e encarar esse desafio assim mesmo, e aí a gente tem que tirar o chapéu para ele, até porque não é uma coisa de cultura de pilotos europeus. O vídeo Romain Grosjean, que certamente a gente vai falar, tá voltando para a categoria, quando chegou na Indy corria só os mistos, não quis correr inicialmente os ovais, depois que ele topou esse desafio, então isso é muito legal. Eu acho que ele pode fazer um bom papel, porque ele é um piloto que tem capacidade, é um piloto que tem muita experiência, e a Rahal já tinha feito bons carros para pistas, tanto para os mistos permanentes quanto para as pistas de rua. Então eu acho que o Mick, especialmente circuitos mistos permanentes, aqueles que tiverem aquele asfalto tapete, um Q, talvez de pista europeia, eu acho que principalmente nessas pistas o Mick pode fazer boas apresentações e pode ter bons resultados. Tem uma categoria de base europeia muito forte ali, né? Ganhou os 2 campeonatos principais. Na Fórmula 1 é que ficou um grande ponto de interrogação, mas é outro tipo de questão ali. E era um momento de transição, inclusive, da equipe que ele estava, a Haas. Talvez ele tenha pego os 2 piores anos da Haas ali para fazer a sua estreia da Fórmula 1. Meu próximo ponto na lista aqui é comparar o Alex Palou como se manter Alex Palou. Porque eu acho que também não é fácil, né, se manter com esse nível de domínio. O que tu acha, Deus? Qual é o segredo para resolver essa questão aí com o espanhol? Eu acho que certamente ele entra como homem a ser batido. Qualquer um que for fazer qualquer tipo de aposta entre amigos, não tem como não apostar no Alex Palou como grande nome para ser campeão, né? São 4 títulos em 5 anos de Chip Ganassi. Só não foi campeão e só perdeu para o companheiro dele, que é simplesmente o Scott Dixon, no ano em que teve todo aquele imbróglio contratual com a McLaren. Agora saiu a definição desse caso na justiça, o Palou condenado a pagar 12 milhões de dólares, mas eu acho que nem isso desestabilizaria o Palou. Tamanho incentiva mais a ganhar, né? Porque tem que ganhar os prêmios para pagar a conta. exatamente, né? Então eu acho que o Palou é o grande nome. Eu apostaria, se fosse para quem, os caras mais com mais chance de desbancar o Palou, um por cada equipe, então eu diria o Pato Ward certamente pela McLaren, talvez o Kyle Kirkwood pela Andretti, que no ano passado estava vindo bem e se perdeu no meio do campeonato, e o Scott McLaughlin seria o meu nome por parte da Penske, que é um cara que precisa dar uma guinada também, teve um ano muito ruim, o ano da Penske foi muito ruim, mas o do McLaughlin foi especialmente dramático no ano passado. Uma coisa muito importante é que a Ganassi ela potencializa, isso é uma receita que vem desde os tempos do Dario Franchitti na Chip Ganassi. Um dia ruim da Ganassi é o piloto chegando em 6º, 7º, 8º, e um dia ruim de qualquer outro caiu para último. Depois qualquer outro tenta disputar o título, o cara chega lá em 15º, 20º, e no final do campeonato isso faz muita diferença, né? E o Palou ainda por cima, a gente desde logo de cara viu ele em circuitos mistos permanentes, andar muito bem, talvez seja um pouco de escola europeia, foi se tornando cada vez mais competitivo em pistas de rua, em ovais, os ovais mais rápidos, como as 500 milhas de Indianápolis, ou como quando a Indy ainda corria no circuito do Texas, ele já ia bem, ele tinha uma certa dificuldade nos ovais menores, ele passou a dominar essa técnica também, venceu prova no ano passado em Iowa, ficou muito perto disso em Milwaukee, então ele é absolutamente o cara a ser batido. Corrida é corrida, às vezes você emenda aí uma série de situações complicadas, você tem algum adversário num ano inspirado, mas absolutamente pela constância, pela frieza, pela velocidade, por conseguir seguir tão bem essa cartilha, que é uma cartilha, acho que, da Chip Ganassi, é que o Palou é sem dúvida o homem a ser batido, é todos contra o Alex Palou, não tenho dúvida disso. Não botou na lista, mas eu vou pular na pauta aqui para botar, porque o Power na Andretti pode ajudar a Andretti a dar um impulso para andar mais na frente. É um ano de transição, não dá para esperar tanto assim, porque é um dos maiores nomes da categoria, mudando da maior equipe da categoria para outra equipe grande, né? Acho que pode, eu acho que pode. Eu fui no Kirkwood, mas certamente o Power ele foi o melhor piloto da Penske aí dos 3 últimos campeonatos.
mesmo já passando dos 40 anos. Tanto é que foi o único cara, justamente naquele ano de toda aquela confusão, todo aquele caos contratual do Palou, o campeão foi o Will Power. Então, quando teve oportunidade para que o resto conseguisse amealhar um título, quem fez isso foi o Will Power. Então, acho que mesmo que ele está completando 45 anos no dia da corrida, coincidentemente, que é a mesma idade do Scott Dixon, que é só uns meses mais velho, a gente fica, puxa, mas será que o cara com essa idade consegue? Acho que certamente não se descarta o Will Power, não se descarta o Joseph Newgarden, o próprio Scott Dixon, obviamente, até quando ele abandona a prova, você não pode descartar ele da briga pela vitória, diante de tudo que a gente já viu esse cara fazer. Mas eu apostaria nesses aí, mas o Palou é o cara e a gente tem uma. Esse é justamente o problema. O Palou é o cara e a gente tem, sei lá, mais 4, 5 caras que poderiam derrubar ele e eles começam a dividir pontos entre si. Enquanto isso, o Palou vai lá, soma os pontos dele no fim do ano, é campeão com toda a justiça. Essa é a receita que ele tem aplicado e vai ser difícil para a concorrência conseguir se ajustar de uma forma que consiga destronar o Alex Palou. É aquilo, né? Que é a consistência, mas consistência sempre na frente. Não é consistência de top 10, é consistência de top 5. Que é bem mais complicado de. Falou pegando a época de Chip Ganassi, ele tem quase 50% de aproveitamento em pódios. Então imagina, isso é uma coisa. A Fórmula A Indy, violência contra os outros pilotos. exatamente. A Fórmula Indy, o sistema de pontuação valoriza isso muito. Então, essa constância, essa cartilha rezada à risca da Ganassi em alto nível, como tu destacaste, é uma coisa que faz uma diferença gigantesca. Romain Grosjean, a volta do francês, que talvez tenha sido o mistério menos misterioso da pré-temporada. Todo mundo esperando esse anúncio que nunca acontecia e veio finalmente, voltando para a Dale Coyne, onde ele estreou. E uma plataforma bem menos competitiva do que ele teve na Andretti, mas tem o potencial de juntar aí. Quando ele estava na Dale Coyne, ele subiu muito acima do que a média da Dale Coyne tem sido. Talvez ele precise de um ambiente mais de equipe pequena, talvez com menos pressões, menos compromissos e algumas coisas. Ele estreou na Indy pela Dale Coyne, na terceira prova dele no misto de Indianápolis, que é um circuito que tem toda uma pegada de pista de Fórmula 1, foi construído para isso, né, embora o traçado não seja mais o mesmo da época da Fórmula 1, mas foi onde ele se destacou, ele fez uma pole position logo nessa terceira prova, foi ao pódio, então acho que eu não me surpreenderia absolutamente em ver o Grosjean no pódio de novo. Acho que ele tem todas as condições para isso. Vamos ver como é que ele vai estar. Ele é um cara muito rápido, né? Vai fazer 40 anos em abril de 2026. Tem qualidade em pista de rua, em circuitos mistos principalmente. Acho que ele pode fazer um bom trabalho. A Dale Coyne conseguiu pódios com o antecessor do Grosjean nesse carro, foi o Rinus VeeKay no ano passado. Acho que pode ser um nome bem interessante aí da temporada. A gente tem na Indy, né, Bernardo, um quarteto de elite das equipes ali de Penske, Chip Ganassi, McLaren e Andretti, que são 4 equipes, cada uma com 3 carros, são 12, de um total de 25. E os outros 13 carros são muito parelhos. Tu estás usando aí um boné da Runcos, e eu acho que talvez o único cara que destoie um pouquinho mais para baixo desse segundo grupo seja justamente um piloto da Runcos, que é um cara aparentemente super boa praça, mas que acho que não tem toda aquela velocidade, que é o Stingray Robb. Então acho que nesse segundo grupo ele é extremamente equilibrado, seja com pilotos experientes que querem mostrar alguma coisa, com pilotos jovens que estão buscando o espaço deles, com pilotos e equipes que tentam incomodar aquele quarteto de elite. A gente teve o Christian Rasmussen ganhando corrida de Carpenter no ano passado, que é uma equipe que vem numa crescente, a Hall com essa coisa de se estruturar, a Meyer Chain, que é a equipe do Elinho, tem parceria técnica com a Ganassi, a Foyt, a equipe do Caio Collet, tem parceria técnica com a Penske. Então, além do que seria o segundo grupo ser muito forte, eles ainda têm tem belas condições em muitos momentos de pelo menos colocar no mínimo entre os 10 melhores. Então, isso é parte do charme e da graça da Fórmula Indy, né, que tem uma imprevisibilidade fabulosa. Pois então. E dentro dessa, na verdade, voltando para as equipes da frente, será que a gente vai ver aquele ano que a McLaren finalmente vai dar um passo acima ali para ficar num patamar de desafiar a Ganassi, ou ainda vai ter essas irregularidades que a gente viu tantas vezes? Sempre tem um que tá bem, mas o resto é complicado. E ano passado eles cometeram aquela questão das oscilações, né? Então,
O Pato, por exemplo, no ano passado não foi bem na classificação em St. Pete e largou em 23º. Quando é que você vê isso acontecer com a Chip Ganassi? É muito difícil, né? Tudo bem, teve uma corrida lá em Toronto, em que a Ganassi estava lá na frente, não tomou a decisão que, no fim, foi a mais acertada na estratégia, e o Pato, que veio lá de trás, ganhou a corrida. Mas nessa balança, a coisa costuma pesar muito mais favorecendo a Ganassi e o seu primeiro piloto, que hoje é o Palou, como foi Dixon, como foi Dario Franchitti, enquanto que as outras equipes têm muita dificuldade de ter um equilíbrio nessa equação. Isso aí esse fator é o que falta, por exemplo, para Andretti. A gente teve anos aí que foram tantos erros cometidos, muito mais pelo Andretti do que pelo Colton Herta, que agora sai da categoria, vai para a Fórmula 2, para se preparar para tentar ser parte do projeto Cadillac Fórmula 1, mas teve temporadas em que o Colton Herta poderia ter sido campeão pela performance que ele estava tendo na pista, e por erro de estratégia, de pitch, por deslizes também do piloto, estava lá, mal conseguiu chegar entre os 5 primeiros do campeonato. Então, é isso que a Ganassi, esse tem sido o grande segredo da Ganassi, por isso que vence tanto aí, né? Foram 17 títulos em 30 anos, em 30 temporadas, entre 1996 e 2025, que fez a Ganassi igualar a Penske, e a gente vai ser uma outra manchete, uma outra coisa a ser percebida nessa temporada, porque pela primeira vez na história, ou depois de muito tempo, né, a Penske, com seus 60 anos de existência, pode não ser a maior campeã da Fórmula Indy. Está empatado 17-17 os títulos entre a Penske e a Chip Ganassi. Então, será que alguém consegue acertar a coisa, ou para quebrar essa hegemonia, ou para pelo menos fazer com que a Ganassi deixe de ser uma força dominante? A pergunta... 3 milhões daí na minha próxima parte, uma das últimas, na verdade, que será que a Penske vai conseguir dar uma resposta para o ano bagunçado que foi 2025? Já enfrentou uma turbulência em 2024, e aí 2025 a casa caiu de vez, né? Então, ela precisa, polêmicas, resultados inconsistentes, o New Garden com um azar bíblico, por aí vai. Os pilotos se digladiando, se batendo às vezes entre si, então coisas assim que pareciam um roteiro de um filme de terror, né, para o torcedor da Penske. Mas tem todos os elementos para isso, né, porque tem um pessoal qualificadíssimo. Eu acho que o David Malukas não é um piloto que nesse ano teria uma possibilidade real de brigar pelo campeonato, embora eu certamente aposto numa vitória do David Malukas num circuito oval. Certamente eu aposto nisso. O Joseph Newgarden tem oscilado muito nesses últimos anos também, por isso que eu coloco uma fé bastante grande aí no Scott McLaughlin. E aliás, St. Pete é a pista que talvez ele tenha o melhor desempenho no campeonato. Foi pole no ano passado, venceu a primeira prova dele lá em 2022, e o estrategista do Scott McLaughlin vai ser justamente o Tim Cindric, trazido de volta, presidente da Penske por 25 anos, e que esteve aí como um pivô de todas essas situações, esteve no centro aí de muitas polêmicas, confusões. Então, vai ser muito interessante a gente acompanhar isso. Eu acho que a minha aposta para qual seria o principal piloto da Penske para tentar desbancar o Alex Palou seria mesmo, tendo sido o cara com talvez o pior ano dentre todos eles do ano passado, o Scott McLaughlin, com a estratégia do Tim Cindric, que faz uma bela diferença. Para a gente encerrar, o que dá para falar aí do Jefferson Kerr na transmissão de retorno da Fórmula Indy a Bandeirantes? Muito especial, né? A Band é uma casa desde o primeiro dia da Fórmula Indy no Brasil, literalmente. A história da Indy se confunde com a história da Band nas transmissões do Brasil, desde 1984, quando os caminhos do Brasil e da Indy se cruzaram via Emerson Fittipaldi. É sensacional. Vai ser o meu 6º ano aí empunhando esse microfone da Fórmula Indy, 5 anos que eu só tenho a agradecer à TV Cultura por tudo que a gente pôde fazer. E chegar numa casa aí cuja história se confunde com a história da Indy no Brasil, desde que os caminhos do Brasil e da Indy se cruzaram via Emerson Fittipaldi em 84. Aí você pensa que você está segurando o microfone que foi empunhado por gente do calibre do Luciano do Vale, é sensacional. Um agradecimento a ti também, né, Bernardo? Porque é uma das pessoas sem as quais eu também não estaria aqui. Teve uma participação muito legal quando a gente se encontrou nas 500 milhas de Indianápolis em 2019, então legal demais. Tomara que seja uma bela jornada aí para todos nós, que a gente se divirta muito. Sucesso, vamos acelerando o jogo do Jefferson. Um abração. Acelerando sempre. Grande abraço aí, bora!
Tá aí, muito legal. Expectativas para Fórmula Indy, expectativas para Fórmula 1, que teremos na semana que vem. Grande abraço, Flávio. Valeu, Gutierrez, valeu, Bernardo. E próxima semana, né? Madrugaremos. Começa o nosso ano, né? Madrugaremos. Valeu, Bernardo. Valeu, Gutierrez, um abraço. Final de semana que vem é madrugadão. Ficamos por aqui, na sequência vem Guaíba Revista. Óbvio que semana que vem já vamos falar aí já com os carros na pista, oficialmente. Eles apenas estavam testando e a gente volta semana que vem. Tchau!